Boa noite, família. Boa noite, crianças. Aprenda como é boa noite, viu? Nós estamos no ano do cuidado e para iniciarmos então esse ano de cuidado, nós estamos refletindo nessa série de mensagens cujo tema é Cuide. Domingo passado, começamos com a mensagem Cuide da sua vida, onde nós estivemos refletindo as diversas áreas da nossa própria vida que nós precisamos cuidar. E hoje nós daremos continuidade falando sobre Cuide do seu chamado. Escuta o que eu tenho para te dizer. Deus tem um chamado para você, quem recebe, diga amém. Então, por favor, toque quem está perto de você, toque aí e diga, Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para você. Atenção, crianças, Deus tem um chamado para você. E isso é fé, e isso realmente é terra fértil que recebe a palavra. Mas algumas pessoas, quando pensam em chamado, elas falam logo, mas chamado não é pastoral? Escuta o que eu tenho para dizer. Chamado não obrigatoriamente tem que ser pastoral, sim. O pastor, ele é chamado para um ministério específico, mas existem diversos outros chamados, porque afinal de contas, Deus, ele nos criou com um propósito. Ele tem um chamado específico para cada um de nós. Ele morreu na cruz, ele nos chamou para a salvação. Quem aqui já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Então o Senhor te chamou para a salvação. Quem recebe a salvação em Cristo Jesus? Esse é um dos chamados de Deus para a sua vida. Mas existem tantos outros chamados. Por exemplo, ele nos chama a se aprofundar uma vida devocional, lendo a Bíblia, orando. Ele nos chama para ter uma vida de compromisso, devolvendo o dízimo, sendo generoso, ofertante. Ele nos chama para servirmos com os nossos dons e talentos através do ministério, nos diversos que nós temos na nossa igreja. Então ele nos chama para diversas áreas. E hoje, a partir do texto sagrado lido pela pastora Jaque, nós vamos refletir sobre as lições que o apóstolo Paulo trouxe ao seu filho na fé Timóteo sobre o chamado. Claro que na sua primeira carta, no capítulo 3, o contexto do texto é para o episcopado, é para o bispado de Timóteo, para ele que seria bispo de uma região específica. Então vamos aprender em alto nível sobre as características do chamado de Deus para a vida de um bispo, como também serve para pastor, para professor e para todos os servos e servas que receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então receba 3 lições para um chamado abençoado da parte do céu aqui na terra, na sua vida. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra e eu me coloco como instrumento em tuas mãos. Que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Traz unção na pregação dessa palavra e aplica aos nossos corações. Em nome de Jesus, a igreja diz... Para cuidar do meu chamado, eu preciso, em primeiro lugar, zelar pela minha liderança. Repita essa palavra, liderança. Mais uma vez que foi muito fraco, liderança. A igreja toda junto com as crianças, liderança. Como assim liderança? Mas eu não sou líder de nada. Quem disse? Todos nós lideramos a nós mesmos. Porque afinal de contas você não é um robô, você não segue ordem de ninguém, você toma suas decisões. A roupa que você está usando, provavelmente você escolheu. O que você come, o que você faz, o que você decide, é tudo autoria sua. Então você é o líder da sua história. Então aprenda a importância do autocuidado, de ser líder de você mesmo, de assumir o protagonismo, de parar de querer terceirizar. Ah, não, nada na minha vida dá certo por causa dos meus pais, por causa do meu contexto, por causa do bairro, porque eu não nasci, por causa da vida, por causa do país, por causa do governo. Até quando? Seja líder da história. Ah, esse trânsito está um caos. Então seja um agente de paz no trânsito. Ah, os meus vizinhos são muito difíceis. Então seja um vizinho exemplar. Ah, e o meu casamento só a graça. Então seja um cônjuge abençoado. Até quando você vai ficar reclamando? Até quando você vai botar a culpa no outro? Seja o líder de si mesmo. Deus tem um chamado. Ele quer te usar. Seja um agente de transformação. Se formos ao texto sagrado, nós vamos ver Paulo falando com Timóteo exatamente isso. Ele disse, Paulo, se você transmitir essas instruções aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, Timóteo,
Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. Veja, ele primeiro diz que nós devemos ser bons líderes e depois ele diz que para sermos bons líderes nós precisamos aprender a rejeitar. Escute, tem muita coisa na sua vida que você precisa rejeitar. Tem coisa que você está recebendo em grupos de WhatsApp que você tem que rejeitar. Na verdade, tem grupo que você já deveria rejeitar, porque esse grupo não faz parte para você. Você é um filho da luz e você não pode estar em grupos de WhatsApp que só divulga o que é trevas. Nós precisamos ser agentes de transformação. Então, crianças, quando você estiver na escola e algum coleguinha quiser fazer alguma coisa de errado, você vai rejeitar e vai dizer: eu não vou fazer o que é errado, porque eu sou filho de Deus e eu vou fazer o que é certo. Quem é criança e recebe essa palavra, diga amém. Então, repita comigo dizendo: eu não vou fazer o que é errado. Diga: eu vou fazer o que Deus diz que eu tenho que fazer. Então eu tenho que obedecer. Foi muito fraco. Eu tenho que obedecer. Diga: minha mãe e o meu pai. Quando eles disserem que eu tenho que fazer algo, diga: eu vou fazer. E na escola, vai obedecer, vai estudar e vai tirar as melhores notas. Uau! Os pais estão felizes da vida. Já economizou 3 anos de terapia. Oh, glória, 1 ano de escola. Aleluia. Que bênção. Isso é ser líder. Essas crianças decidiram ser líderes da sua própria história. Não seja Maria vai com as outras. Para com essa perspectiva de deixa a vida me levar, a vida leva. Para que vida leva nada. Você leva a sua vida. Você é o líder. Deus te convocou. Ele te chama. Ele coloca a caneta na tua mão e você vai escrever a sua história. Amém? As crianças estão mais ligadas do que os adultos, hein? Vamos se conectar. Todos os adultos repetem comigo: eu vou ser instrumento na minha casa. Isso é liderar. É isso que nós devemos fazer. Foi exatamente isso que Paulo ensinou. Agora escute. Para que essa liderança aconteça, você precisa aprender a rejeitar aquilo que não vem do Senhor. Rejeite seguir pessoas que não agregam valor à sua vida. Rejeita estar em TikToks que rindo, brincando e dançando está trazendo cultura das trevas para a sua vida. Com gestos pornográficos e músicas que estão induzindo você a começar a achar que é normal o que não é normal. Nós vamos tomar muito cuidado com as séries que acabam trazendo, de forma tão sutil e leve, o inferno como se fosse algo cultural. E não é infernal. Então você precisa se posicionar, ser um agente de transformação, aquele que proclama o evangelho, que transforma, que liberta e que abençoa. Cuide do seu tempo com Deus, da sua leitura, do seu tempo de oração, o seu devocional diário. Comece seu dia lendo a palavra. Quem aqui comprou o seu devocional do Pão Diário aqui da igreja? Então, todos os dias quando você acordar, para de correr para os grupos de WhatsApp, para de querer ir olhar a vida dos outros, comece o dia olhando para a sua vida, olhando para o que Deus tem para você. Depois você pode curtir, você pode se divertir no seu ócio, mas você precisa começar olhando para aquilo que Deus tem para você. Porque Ele tem um chamado para a sua vida, você recebe? Então zele pela sua liderança. Segundo, para cuidar do meu chamado, eu preciso manter-me na visão de Deus. Todos comigo? Visão de Deus. Mais uma vez, visão de Deus. Deus tem uma perspectiva que não é a sua. Sabe o que é que acontece muitas vezes? Você está em uma perspectiva que tudo parece gigante, tudo parece difícil, tudo parece inacessível. Mas se você sair de onde você está e se você vier para o colo do Pai, você vai ter outra perspectiva. E é impressionante. E lembre-se, quanto mais próximo, melhor você observa. Por exemplo, eu estou aqui em um plano mais alto, então você está olhando e uau, está muito alto, parece ser muito difícil, mas basta eu descer, você já tem outra perspectiva. E quanto mais eu me aproximo, mais você vai perceber detalhes, que às vezes na distância você não percebe.
Então nós precisamos, na nossa vida, diante do nosso chamado, nós precisamos ir para a perspectiva de Deus e subir os degraus e ir para os braços dele, porque no colo dele você vai ver o que ele está vendo. Eu não estou gostando porque eu estou sofrendo. Ai, que deserto difícil. Não existe terra prometida sem deserto. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não existe a perspectiva da alegria se não houver do choro. Você precisa entender que para ganhar tem que perder. E há momentos em que a gente perde, é na perda que a gente aprende como se faz para ganhar. Então para de reclamar quando você estiver passando por momentos de dificuldade. É a visão de Deus que está trazendo para você uma nova perspectiva. Mas eu não gosto. Mas está doendo. Mas está difícil. Parece que nunca vai acabar. Seja bem-vindo à pedagogia do céu, que está te ensinando o melhor que ele tem para você. O problema é que você está, mas eu não queria, eu tenho outra ideia, eu tenho outros planos. Mas não pense sobre sua ótica. Olhe sobre a ótica do céu. Se lembre, por favor, do seu primeiro amor. Lembra quando você se converteu? Talvez no cursilho, da JC, no encontro com Deus, no service, numa célula, num culto, num acampamento. Lembra de quando você entregou sua vida a Jesus? Lembra da alegria, o coração batia forte? Lembra daquela paixão pelo Senhor? Lembra da vontade de pregar a palavra, de ler a palavra, de orar, de evangelizar, de falar para o máximo de pessoas sobre a sua fé? Aonde está esse primeiro amor? Me parece que muitas pessoas deixou escapar, deixou naufragar a sua própria fé. Algumas pessoas parece que desistiram e elas não estão mais perseverando. E aí esfriaram, como que uma brasa que é afastada da fogueira lentamente vai se apagando. Veja a recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo. Ele disse: Timóteo, meu filho, eu estou te dando essa instrução, segundo as profecias que já foram proferidas a seu respeito, para que seguindo você combata o bom combate e mantendo a fé. Escute, você precisa combater o bom combate para aprender a vencer. O problema é que muitas vezes você está combatendo o combate que você não foi chamado para combater. Você está combatendo o combate dos outros. Você está querendo viver a vida dos outros. Você está querendo usar a armadura do outro. Você está querendo usar a arma do outro. Deus chamou, Ele tem um propósito. É para você e você precisa parar de querer viver o do outro. Porque Deus tem algo para você. E lembre-se, é um bom combate. É combate que tem que ser travado. É combate que traz a pedagogia. São ensinos, são transformações de vida para cada um de nós. E por que a gente combate esse bom combate? Para manter a nossa fé. Essa fé que é fortalecida. Essa fé que nos leva a outros níveis de vida. Então não se permita naufragar na fé. Persevere. Seja aquele agente que transforma, que prega, que evangeliza, que ora. Aquele que busca na palavra. Aquele que faz a diferença. Aquele que combate o bom combate mantendo a sua fé. Não desista do Deus que morreu na cruz por você. Não cruze seus braços diante daquele que de braços abertos morreu por você. Esteja pronto a perseverar. O pastor Bill Hybels, da igreja de Willow Creek, lá em Chicago, ele costumava dizer: a visão vaza. Isso mesmo, a visão vaza. É por isso que Paulo diz: não me canso de repetir as mesmas coisas. Quem aqui é mãe ou pai? Levante a mão. Então vocês vão me entender. A gente não cansa de dizer as mesmas coisas, né? Meu filho, não faça isso. Meu filho arruma a cama. Meu filho lava os pratos. Meu filho levanta a tampa do vaso. Meu filho vai estudar. Meu filho vai estudar. Meu filho vai estudar. Essa a gente tem que repetir. Meu filho vai estudar. Meu filho vai estudar. Passei alguém na vida, tem que estudar. Meu filho, você precisa obedecer. Meu filho, coma verdura. Meu filho, se alimente bem. Meu filho vai fazer. Vai dormir em nome de Jesus, meu filho. Me deixe descansar e tal. E a gente fica repetindo a mesma coisa. É todo dia, gente. É uma ladainha sem fim. É assim ou não é? Porque se disser que não é, eu vou perguntar para eles. É desse jeito. Você sabe que é. Agora, por que a gente faz isso? Porque a gente ama ou porque odeia? Porque a gente ama. A gente quer ajudar ou atrapalhar? Ajudar, a gente está ensinando. Então a gente precisa, é criança, precisa de rotina, tem que ter repetição. E é isso que nós precisamos entender. Porque se a gente não repetir, a visão vaza.
Mas meu filho, eu lhe ensinei ontem que você tinha que fazer isso. Aí o menino olha para a gente como se fosse, foi? Só 342 vezes. E o menino olha como se fosse, foi mesmo. Parece que a gente está falando em mandarim. E eles não estão entendendo. É como se precisasse de um tradutor. Porque a visão vaza. Então, cuidado. Não esmoreça. Não esfrie na fé. Não desista. Cuide do seu chamado. E para cuidar do seu chamado, eu preciso zelar pela minha liderança. Manter-me na visão de Deus. E terceiro e último lugar, ser uma influência para essa geração. Você pode repetir esse terceiro tópico enquanto eu bebo água? Quais são suas influências? Hoje está em alta o digital influencer. Hoje está em alta, né? Pessoas que, de forma online, através do social media, eles são influenciadores. Eles usam determinadas marcas para influenciar pessoas a usarem da mesma marca. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Especialmente fora do Brasil, existem lugares em que você, para pedir um prato, dependendo de quantos seguidores você tenha, você consegue até 100% de desconto. Basta que você tenha muitos seguidores, faça uma postagem e recomende aquele lugar. Veja, seus seguidores, eles já viraram uma moeda de troca para o seu benefício próprio. E tem muitas pessoas que estão fazendo isso de forma maligna, comprando seguidor, Xing da Arábia Saudita ou do Cafundó do Judas, seguidores falsos, apenas para ter números e viver em uma mentira. E quantas pessoas não fazem isso? Nós precisamos lutar para sermos uma influência da cultura do céu aqui na terra. Nós precisamos lutar para sermos a influência que a Bíblia nos ensina para sermos. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Você tem coragem de dizer para alguém, me imite, porque eu imito a Cristo? Limitar no trânsito, tem certeza? Limitar diante de um desafio financeiro, tem certeza? Se tivesse uma câmera na sua casa 24 horas por dia, filmando todas as suas ações, com seu cônjuge, com seus filhos, você teria coragem de dizer, pode olhar aqui, ó, e pode seguir, porque eu sigo Jesus. Essa é a meta. Essa é referência, é exemplo. Ser alguém que inspira. E por falar nisso, você se inspira em quem? Quem você está seguindo nas redes sociais? Isso diz muito a seu respeito. Aonde você tem depositado seus likes? Que tipo de postagem? Que tipo de legenda? Que tipo de imagem? O que é que você tem postado? Lembre-se, sempre haverão os críticos de plantão. Mas a pergunta é, suas postagens inspiram ou não? Como vocês sabem, nós estávamos de férias, tiramos 2 semanas de férias e para a honra e glória do Senhor, eu consegui reembolso de uma passagem antiga por causa da pandemia e eu consegui romper o ano aqui na igreja, foi um culto maravilhoso. Quantos estavam aqui nos 2 cultos da virada? Gente, que atmosfera incrível. E eu rompi o ano, saí direto para o aeroporto e viajei para visitar a minha filha mais velha e consegui um dia antes, numa promoção, comprar passagem para minha esposa, para outra minha filha Ruth, e depois de tanto tempo a gente reuniu a família novamente, com o Guilherme, nosso sobrinho, e estava eu, minha esposa, Débora, Ruth e Guilherme, estávamos de férias. Uma bênção, no sul da Flórida. Tivemos o privilégio de sair de Boca Raton, Deerfield, Margate, passamos por Coral Springs, e fomos então subindo, e saímos do Mar Atlântico, e fomos para o Pacífico, no Golfo do Pésco, e aí nós fomos para Madeira Beach, fomos em Waterclear, que é uma praia paradisíaca, que aparece em muitos filmes, a areia da praia parece trigo, aquela água, meu Deus, do Caribe. E nós estávamos ali. E eu sou alguém que se envolve um pouco nas mídias sociais. E eu postei uma foto com a família, naquela praia linda, fiz um stories. E uma pessoa mandou no meu privado a seguinte fala. O seguinte veneno foi destilado no meu direct. Dizendo assim, bispo, tá podendo, hein? Foi só isso. Tá podendo. Rapaz, primeiro eu escrevi, eu não posso não, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas, tudo posso daquele que me fortalece.
Mas eu não vou nem perder meu tempo pregando para isso aqui. Aí depois eu disse, não, vou dar-lhe uma cangota aqui. Eu vou dizer, vai cuidar da tua vida, infeliz. Aí eu apaguei de novo e disse, eu não vou perder meu tempo fazendo isso. Então eu vou ser um pouco mais pedagógico. Eu vou falar a verdade. Porque vocês sabem, né? As nossas postagens nunca dizem 100% a verdade. É ou não é? A gente revela parte, uma perspectiva agradável que ganha like da verdade. Essa é a realidade. Viajamos para os Estados Unidos. 36 horas, 11 horas no aeroporto, a bunda quadrada, sentado numa cadeira, morrendo de fome, não tinha dólar para comprar comida, contou moedinha para ver se pegava ali um negócio para poder comer. E isso ninguém conta, mas só mostra viajando. É ou não é? Para essa pessoa eu mandei resposta. Eu disse, eu não estou podendo não, mas tem uma mãe que pode. O apartamento é dela, ela alugou o carro, ela botou gasolina e ela me bancou. Se tu é liso, não tem mãe com dinheiro, só posso orar por você. A gente não sabe a vida do outro, a gente ainda fica jogando veneno. Gente, escuta isso. Seja alguém que influencia, que abençoa, mas esteja pronto para as críticas, porque elas vão acontecer. Se você faz, vão lhe criticar porque você fez. Se você não faz, vão dizer que você está escondendo um jogo, porque você não divulgou. Isso é impressionante. O que fazer diante de tudo isso? Busque o chamado de Deus para a sua vida e dentro da influência que Ele colocou, seja alguém que inspira. Você precisa ser alguém que as pessoas olham para você e dizem, eu vejo Deus, eu vejo uma família abençoada, eu vejo o Senhor realmente realizando algo maravilhoso. Eu recebi mensagem de pessoas dizendo, que lindo, bispo, ver o sacrifício que vocês estão fazendo para que a família toda se reúna novamente. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Sabe o que é que Paulo disse a Timóteo? Recebe essa palavra. Nós precisamos ser líderes diante do nosso chamado, que deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e nem na cilada do diabo. Então você tem que ter reputação. As pessoas têm que chamar seu nome e a primeira coisa que tem que vir à mente delas é, uau, você está falando de Penha? Ah, Penha é uma mulher de Deus. Eu a conheço. Mulher ungida, mulher perseverante, joelho calejado de tanto que ora. Mulher fiel, perseverou, abençoou. É isso. Qual é a sua reputação? Quando citarem seu nome, qual é a primeira coisa que vai vir? Caloteiro? Enganador? Alguém que não faz o que é certo? Ou um homem e uma mulher de Deus? Você percebe como é importante o cuidado com o seu chamado? Para ser uma referência, para ser alguém que inspira. Paulo ainda disse a Timóteo, seja repreensivo, marido de uma só mulher, só prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não seja apegado ao vinho, não seja violento, seja amável, seja pacífico, não apegado ao dinheiro, governe bem sua própria casa, não seja recém-convertido, tenha reputação com os de fora, não seja caluniador e confiável em tudo. Recebe? É exatamente essas orientações que Deus dá. E você, está pronto para viver o chamado de Deus para a sua vida? Então cuide do seu chamado, para não naufragar na fé. Quando estávamos encaminhando aqui, eu pergunto, como anda a sua vida cristã? Como você está diante do chamado ao qual Deus reservou para você? Você só tem duas opções diante do chamado. Uma é rejeitar, cruzar os braços, virar as costas e simplesmente dizer não, ou você simplesmente se posiciona, se disponibiliza e você diz sim. Hoje Deus tem mais uma vez um chamado para você. Você sabe que hoje é o dia 16 do mês de janeiro e algumas pessoas fizeram resoluções, metas e desafios na virada do ano. Mas só passaram 16 dias e alguns já estão desistindo. Alguns já pararam de perseverar e estão naufragando diante de suas resoluções. Que tal hoje você assumir a liderança da sua própria vida? Que tal hoje você entender a importância de ser uma referência, de fazer a diferença diante do chamado que o Senhor tem para você? Você não vai naufragar. E se você está triste, se você está fraco, se você sente que o seu barco está indo a pique, se você sente que está com vontade de jogar a toalha, se você acredita que já não tem mais aquele fogo aceso como outrora, já não sente mais aquele ânimo, aquela alegria, já começou a negociar a dieta tão esperada, já não está mais fazendo o exercício que disse que ia fazer,
já está revendo alguns conceitos. Está na hora de você voltar ao primeiro amor. Está na hora de você entender, Deus tem um chamado para você. Se essa palavra faz sentido para o seu coração, fique em pé no seu lugar e deixe-me orar por você. Orar para que você não venha naufragar na fé. Orar para que você hoje receba a unção do céu aqui na terra e assim possa viver os planos do Altíssimo no seu dia a dia. Oremos ao Senhor. Pai, eu creio que cada um de nós temos um chamado e nós não vamos nos deixar ser levados, não vamos terceirizar. Nós iremos assumir com compromisso e responsabilidade o teu chamado para a nossa vida. Iremos liderar nós mesmos sob a unção e direção do Senhor. Eu te peço, Pai, nessa noite, abençoe a cada um e a cada uma. Não deixe a visão vazar. Que sejamos referenciais, homens e mulheres que inspiram essa geração. Eu peço que a tua mão esteja sobre nós. Aviva o primeiro amor, aquece a chama, traz o compromisso, a perseverança. Tira essa água do barco, nos ajuda a chegar no destino desejado. Eu peço que o Senhor nos dê força para que esse barco não venha naufragar. Eu abençoo o teu povo, porque eu creio que cada um de nós temos um chamado.